Nos meus vídeos eu falo bastante sobre a vida interior. E uma pessoa me fez uma pergunta esses dias: como criar vida interior? Como criá-la? Bom, eu começo dizendo que nós não criamos a vida interior. Ela está em nós. O que nós precisamos é observar a nossa vida interior. O problema é que nós vivemos num mundo agitado demais, onde nós nos preocupamos demasiadamente com as coisas externas e não com as nossas necessidades interiores, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós não analisamos essas coisas. Nós vamos pensando, nós vamos falando, nós vamos agindo, mas nós não paramos para analisar as nossas atitudes, tudo o que se passa dentro de nós. Nós estamos vivendo numa era de robotização, onde os seres humanos estão se robotizando, estão vivendo de uma forma fria e calculista. O ser humano se tornou um ser racional, frio e calculista, que já não analisa mais os seus sentimentos. É claro que nós não devemos seguir os sentimentalismos, as paixões, as fraquezas, porque isso é realmente uma atitude dos fracos, mas nós não podemos seguir também, por outro lado, apenas a nossa razão fria e calculista, porque senão nós nos tornamos demasiadamente secos. Nós nos tornamos petrificados, nós petrificamos a nossa existência quando nós somos apenas racionais e deixamos a nossa emoção de lado. É claro que a emoção não deve tomar conta, mas nós precisamos ouvir o que existe dentro de nós, as boas emoções, os bons sentimentos. O problema é que algumas pessoas se deixam levar pelas más emoções e pelos maus sentimentos. E isso acaba corrompendo a racionalidade, e disso surge uma racionalidade completamente invertida, que personifica a própria inversão de valores, né? Mas quando o ser humano ele começa a se observar, quando ele analisa a sua vida interior, os seus sentimentos, as suas emoções, os impulsos do seu espírito, os pressentimentos, a sua intuição, o que ele está fazendo? Ele está fortalecendo a sua vida interior. Ele está dando uma fluidez a ela. E é justamente isso que nós precisamos fazer. É assim que nós encontramos o equilíbrio entre as emoções e a razão, ou entre a fé e a razão, né? Porque a fé ela está ligada aos sentimentos que o ser humano tem dentro de si, as emoções. A fé é um sentimento. Nós acreditamos em algo não apenas porque nós pensamos nesse algo, mas porque nós temos dentro de nós um sentimento que nos leva a acreditar nisso. Então, quem acredita em Deus, ele é levado a acreditar em Deus por um sentimento. Então, a fé, ela é um sentimento. A fé é algo que está dentro do ser humano e a fé é a própria vida interior. E tudo isso está dentro das pessoas, só que muitas delas não observam isso porque vivem uma vida muito agitada, muito corrida. As pessoas não têm mais tempo para si mesmas. As pessoas estão preocupadas com o trabalho, com o dinheiro, com a fama, o sucesso, a projeção pessoal, com os sonhos materiais, com as necessidades corporais, com os seus egoísmos. Com isso, as pessoas se preocupam, mas não com a sua vida interior. Então, a vida interior, nós não criamos ela, como eu falei. Nós apenas precisamos identificá-la e alimentarmos ela, cultivarmos ela, porque tudo que nós cultivamos nessa vida gera frutos. Se nós não cultivamos a vida interior, por fim ela acaba atrofiando. O ser humano, por fim, também não acredita mais em nada, ele perde a sua fé e se torna um relativista, um materialista que segue apenas os ditames da sua razão fria e calculista, que recusa e renega os bons sentimentos.
O que nós precisamos é eliminar de nossa vida as paixões baixas e doentias, os sentimentalismos baixos, né? Todas essas loucuras sentimentais, as más emoções. Isso deve ser eliminado da vida de uma pessoa, mas não os bons sentimentos, as boas emoções. Isso precisa ser cultivado. O ser humano precisa dar um espaço para que isso possa brotar de dentro para fora e para que esses bons sentimentos influenciem também a mente. Porque a mente humana, ela precisa das direções e dos direcionamentos da intuição, o nosso sexto sentido. E é lá que está a fé. A fé, ela está numa dimensão interior do ser humano, nos seus verdadeiros sentimentos, na sua intuição. A fé, ela é uma intuição. A pessoa acredita em algo, mas ela não consegue explicar por que ela acredita em algo. Isso é uma intuição, isso é um sentimento. É algo que vem das profundezas do ser. E se o ser humano não dá uma certa atenção à sua vida interior, ela acaba morrendo com o passar do tempo, porque tudo que nós não cultivamos morre. É como uma planta. Se você tem flores plantadas em seu jardim e você não vai lá e arranca o matinho, você não poda as flores, né, no tempo da poda, não molha elas, o que acontece? Elas vão morrer. Elas vão ser soterradas, né, pelo capim, pelo mato que vai crescer e vai encobrir as flores e elas vão acabar morrendo. Assim é a vida interior do ser humano. Quando nós não damos o mínimo de atenção para ela, infelizmente ela acaba atrofiando e por fim o ser humano não sente mais nada dentro de si e se torna um ser vazio e também um ser relativista, porque quem não tem a vida interior, ele se torna materialista, relativista e acredita apenas nas coisas materiais que personificam o mundo externo, né? Só que o mundo externo, ele é marcado pela transitoriedade, ele é marcado pelos modismos, por coisas que passam, por ideologias, né? Pela política, pela corrupção, pelos baixos instintos, pela sacanagem. O mundo externo é isso. O mundo terreno e o mundo material se tornou, por natureza, o espaço da decadência. E se o ser humano voltar o seu lugar apenas para o meio externo, para as coisas materiais, renunciando e recusando a sua vida interior, o que sobra do ser humano por fim? Apenas o niilismo. Então ele não acredita mais em nada. Ele perde a sua fé morre. Por quê? Porque a vida interior foi renegada, foi negada, foi soterrada. Então o ser humano, ele precisa valorizar o que ele tem dentro de si, os bons sentimentos. Cultivar bons sentimentos não significa ser fraco, não significa se deixar levar pelas paixões. Aqueles que são dominados pelas paixões é porque eles dão vazão aos maus sentimentos, às más emoções. Mas quando nós identificamos dentro de nós os bons sentimentos, os verdadeiros sentimentos, nós fortalecemos a nossa vida interior e a nossa vida interior, ela dá um rumo à nossa razão. E assim os pensamentos passam a ser retos e profundos, porque a razão, ela precisa de um embasamento emocional, sentimental e espiritual. E isso está dentro do ser humano e personifica a sua própria vida interior. E a vida interior não se cria. A vida interior, ela flui quando nós a cultivamos. E para isso é preciso ficar um pouco mais em silêncio, é preciso se afastar um pouco do tumulto das grandes massas e ouvir o que nós temos dentro de nós mesmos, porque isso é a vida interior. E quem tem vida interior, ele não se sente só. Quem tem vida interior, ele se sente preenchido, porque a vida interior, ela é, na verdade, a verdadeira vida. Aquilo que se passa dentro do ser humano é a sua verdadeira vida
e significa, acima de tudo, a manifestação do seu ser. É a manifestação do seu ser, porque o ser é a vida interior do ser humano. E quem não tem vida interior, ele não se preocupa com o ser, mas apenas com as aparências, vivendo única e exclusivamente para as coisas materiais e externas. E se o ser humano vive apenas para as coisas externas, ele mata a sua vida interior. E quando ele a mata, ele fica sem referências e se perde nessa vida. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!